bom dia meu povo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou chegando aqui próximo ao Departamento de Educação de minha cidade e vou acompanhar agora na parte da manhã o simpósio da acessibilidade. Aí conforme for gravando eu posto para vocês. Aqui é o Departamento de Educação da cidade de Cajetim. Chegando aqui. Está bem quente hoje. Vamos lá, para mim é uma experiência nova. Experiência nova que eu vou postar aqui no nosso canal, no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Dia 21/3, Dia Mundial da Síndrome de Down. Vou mostrar aqui as pacientes, as crianças. Aqui é só alegria. O DNA de cada um a mais. O DNA do amor. Lindo, 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 tudo muito bonito. Esse aqui eu conheço, Deodato, lá do Jardim, da Vila Muniz. Colega meu, tenho foto com ele. Tempo muito especial de aprendizado, de troca de ideias, e é uma alegria para nós recebermos nessa manhã. Então quero convidar para que se assente aqui na frente. Quero convidar o nosso amigo presidente do CONDEF, Valdir,
Também convido ela que sempre está participando conosco em todos os nossos eventos, nossa querida Vera, que é presidente da Associação da Pessoa com Deficiência de Pariquera-Sul. Convido também o vice-prefeito Ronaldo Cantilho. Convido a doutora Carol, representante da OAB. Convido a Cláudia Brondani, diretora do Departamento de Educação. Convido nosso amigo Giba, presidente da PAI. Jason, diretor do Departamento de Obras. Nosso querido Gustavo, Departamento de Trânsito. Vereadora Denise. O vereador Sidney Bico também. Dos vereadores também está presente aqui o Valtinho, que é vice-presidente da Câmara. E hoje nosso professor, presidente da Câmara também, Alexandre, alegria, e a todos os demais, obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem sentar mais para cá, ó, fica melhor até para estar vendo as apresentações. Eu quero passar nesse momento a palavra do vereador Valtinho, que vai dar as boas-vindas a vocês, para dar início a esse evento. E logo após, a nossa amiga Carol, doutora Carol, vai estar também representando a OAB, falando um pouco sobre esse tema tão importante sobre acessibilidade. Com muito carinho, agradeço ao Departamento de Educação, por esse local maravilhoso, a todos os funcionários aqui que estão presentes também, a toda a sociedade. Gostaria de agradecer também a presença do pastor José, que está conosco. Também gostaria de agradecer ao Ed Carlos, ao Vanderlei, grande amigo, a todos aqui, também representando o nosso prefeito, Luiz Coga, que queria estar conosco, mas teve alguns problemas. Ontem ele fez a hemodiálise e não está se sentindo muito bem. E reforçando a dona Vera, que veio de Pariquera-Sul, para nos prestigiar hoje. Sempre a presença da senhora é muito forte para nós. Vanderlei, presidente do CONDEF, Ana Carol, a doutora Carol, Cláudia Brondani, Giba, seja bem-vindo, Giba. Já sem palavras, a sua presença aqui, a sua do Gustavo também, tá bom? Denise, seu sorriso, a sua força aí, conosco. Bico, seja bem-vindo, meu irmão, e também o meu querido amigo presidente da Câmara, Alexandre Pacheco. Sempre muito bom ter vocês aqui junto. Gostaria de cumprimentar também os familiares, ao Jefferson, que veio lá da Capelinha, o pessoal da PAI, através da GES. Daqui a pouco nós vamos ter as crianças aqui nos alegrando. Também o pessoal do abrigo, Zaleia, Marli, Cadme. Eu esqueço seu nome? Isso. Seja bem-vinda. E a Jane, representando também a Metalcore, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje vai ser um dia muito especial para nós, porque essa data tem como objetivo favorecer a conscientização e estimular a ação proativa em direção à construção de uma sociedade inclusiva, solidária,
que possibilita igualdade de oportunidades. Nesse sentido, como um dos princípios básicos dos direitos humanos, a acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade. Também estaremos convidando representantes de instituições e departamentos para estarem apresentando o que estão desenvolvendo no município de Cajati na questão da melhoria da acessibilidade. Então, para iniciar, eu gostaria de convidar a doutora Carol, que estará representando a OAB. Vamos recebê-las com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Valtinho pelo convite, cumprimentar a todos aqui que estão fazendo parte desse dia. Na verdade, eu me sinto bem à vontade, porque eu acho que eu conheço praticamente todo mundo que está aqui, então vai ser uma conversa mais entre amigos do que uma palestra, uma explanação, alguma coisa do tipo, né? Vim representar a OAB. A OAB é uma parceira na conquista dos direitos, na luta dos direitos das pessoas. Então, vim aqui representando a OAB em nome do presidente Helder Piedade, que é nosso presidente, acredito que quase todo mundo aqui conheça. A OAB está sempre de portas abertas para todos. Fiquei muito feliz com o convite, porque quando o convite foi direcionado para a OAB, para nomear um representante da OAB, o presidente Helder me indicou, porque eu sou professora da faculdade na matéria de Direitos Humanos, sou procuradora jurídica da APAI, então os meus colegas estão aqui, e faço parte, de comissões de direitos humanos e que falam sobre a questão da pessoa com deficiência e da acessibilidade. Então, fiquei muito honrada, especialmente honrada por ter que falar primeiro, porque aí vocês me deram assim, uma incumbência bem difícil de falar antes dessas pessoas que irão aqui abrilhantar o dia. Eu fiz alguns slides, mas a intenção é mesmo uma troca de conversa. Os slides são no sentido da gente entender o porquê que nós estamos aqui, Então, a minha função de trazer aqui um pouquinho desse histórico legislativo para falar sobre a acessibilidade, ele vai surgir nos tempos da antiguidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que voltar lá aos tempos antigos, quando a gente nem falava sobre isso. Então, para as pessoas com deficiência, nós tivemos 4 momentos históricos na sociedade. A gente começou com a exclusão. Então, se a gente lembrar de povos que guerrilhavam, Esparta, Atenas, o que fazia com pessoas com deficiência? Excluíam. Inclusive deixavam os bebês à beira da morte, porque acreditava-se que aquele bebê ele não sobreviveria, ou ele não era, ele era um espírito ruim, e por isso muitos eram sacrificados. Depois nós tivemos um período mais para frente, durante a Idade Média, que a gente não excluía mais, só que as pessoas com deficiência, elas eram invisíveis. Eram invisíveis para o Estado, eram invisíveis para a família, eram invisíveis para a sociedade. Porque elas estavam dentro da sociedade, mas não estavam. As pessoas ficavam no canto da família, as pessoas ficavam... muitos não eram nem permitidos sair de casa. Ou os que saíam, eles eram ridicularizados. Então a gente lembra de algumas situações como o bobo da corte, que sempre era uma figura do nanismo, ou aquelas figuras do circo, que o diferente, ele era utilizado como forma de atração.
Aí nós evoluímos, chegamos no século XX, lá no início de 1900, e passamos a pensar nas pessoas com deficiência de outra forma. Mas nós passamos a pensar nas pessoas com deficiência como assistencialismo do Estado. Então a gente pensa o quê? O Estado tem que prover as necessidades da pessoa com deficiência, não vai pensar na pessoa com deficiência como um ser capaz. Né? O Estado tem que criar, o Estado que financia, o Estado que proveja todas as necessidades. E nós chegamos no quarto estágio, que é quando a gente fala de inclusão. Quando a gente começa a falar de inclusão, então a gente começa a trazer o quê? A figura da pessoa com deficiência dentro da sociedade. Então essa pessoa tem que estudar, essa pessoa tem que trabalhar, essa pessoa tem que desenvolver as habilidades que ela tem para poder se desenvolver. Né? Porque o assistencialismo é carregar uma pessoa com deficiência, né? Olhar para ela como um ser que não tem capacidade, e não é o correto. Porque a gente colocava todas as pessoas com deficiência no mesmo balaio. A gente não diferenciava. Né? Então, pessoa com deficiência é incapaz. E hoje não é essa a ideia. A ideia é o desenvolvimento e a inclusão. E aí, quando a gente fala de inclusão, pode passar. Quando a gente fala de inclusão, aí a gente começa a falar o quê? Trazer a pessoa com deficiência dentro da sociedade e para que ela se desenvolva e para que ela, então, tenha autonomia. Começamos a trabalhar as legislações com a ideia de vamos incluir, vamos pensar o que podemos fazer para incluir as pessoas com deficiência dentro da sociedade. Eu trouxe aqui para vocês verem, esse rol de legislação, ele não é exaustivo, não tem como ser exaustivo, porque nós temos muito mais leis, mas é um rol que está no site do governo. Então, se a gente digitar, né, ali no site do governo, pessoa com deficiência e acessibilidade, nós temos um rol de legislação. Então, hoje nós temos legislação? Sim, nós temos legislação. Ainda não é suficiente, mas nós temos uma legislação que trata sobre o assunto. Né? E é uma legislação que ela surge ali na década de 60, né? Primeiramente com a educação. Então a gente tem até aqui representante da educação. Foi daí que começou a se pensar a inclusão. E depois nós tivemos, né, agora, na década de 80, anos 2000, que nós passamos de fato a pensar em Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção da Pessoa com Deficiência. E aí nós começamos a ter um rol de leis muito mais amplo do que a gente tinha anteriormente. Pode passar. Então, aqui nós continuamos com esse rol, pode passar, para a gente ver como a gente tem legislação. Pode passar. Muito bem. E aí, quando a gente está falando de inclusão, né, nós começamos a falar de inclusão, a gente chega no tema desse simpósio, que eu achei brilhante a ideia de falar sobre acessibilidade, porque quando a gente fala de inclusão, a gente tem que falar como incluir, como tornar o cotidiano acessível. Né? Aí vocês vão perguntar, mas como que a gente faz, né, com essa acessibilidade? Só para vocês, né, para a gente ir lá no marco histórico da acessibilidade, a gente vai lembrar da Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei, a maior lei, né, hierarquicamente superior a todas as outras que nós temos dentro do ordenamento jurídico. E essa lei fala para nós, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então nós pensamos, todos são iguais, né? Independente de ter uma condição diferenciada ou não. Só que tratar todos iguais não basta, né? Nós vamos tratar todos iguais diante do princípio de Aristóteles, que é tratar todos os iguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Porque nós não podemos falar de acessibilidade sem olhar para cada uma das pessoas
que precisam de uma inclusão, precisam ser considerados de forma diferenciada. Então a gente vai sempre pensar, né, no direito. Eu sempre começo falando para meus alunos sobre o princípio de Aristóteles. A gente pensa na igualdade porque todos são iguais, mas a gente pensa na desigualdade para que as pessoas que estão em situação desigual possam viver no nosso cotidiano com todas, ultrapassando as barreiras, ultrapassando os obstáculos. Pode passar. Muito bem. E aí, através da Constituição, nós tivemos aqui o surgimento da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para vocês verem a importância que a acessibilidade hoje tem para a legislação, é que no artigo 3º, inciso 1, o legislador optou por colocar um conceito de acessibilidade. Então, nós vamos olhar para o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vamos ver que o legislador colocou a acessibilidade como a possibilidade, condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, o legislador, ele tentou trazer para nós o que é acessibilidade e pelo que nós temos que nos guiar, né? Nós temos que trazer, nós temos que criar acessibilidade para que a pessoa tenha autonomia no seu cotidiano. Pode passar. Muito bem. Aí o legislador pensou o seguinte: eu disse que é acessibilidade, mas como que eu vou trabalhar essa acessibilidade? E no mesmo artigo 3º, no inciso 5, o legislador fala para nós que nós só vamos trabalhar a acessibilidade quando nós entendermos quais são as barreiras que existem para as pessoas com deficiência e nós vamos trabalhar cada uma dessas barreiras para trazer a inclusão dessas pessoas. Então, nós temos algumas barreiras que o legislador coloca, que ele fala barreira urbanística e arquitetônica. A gente está vendo aqui o pessoal do trânsito, da prefeitura. Quem melhor do que vocês para falarem, né, sobre as barreiras arquitetônicas e urbanísticas? Quando a gente fala nessas barreiras, a gente está falando o quê? A gente está falando sobre mobilidade, a gente está falando sobre acesso a prédios públicos, acesso a prédios privados. Então a gente está falando, né, de calçadas, a gente está falando de rampas, a gente está falando de cadeiras, né, específicas para pessoas com deficiência. Então a gente está falando da estrutura física que o poder público tem que ter e os particulares, porque a acessibilidade não é só você garantir o acesso a um hospital, mas é você também garantir o acesso a um cinema, a um teatro, dando qualidade de vida, dignidade de vida para as pessoas que têm a mobilidade reduzida. Nós temos também a barreira nos transportes, que é o quê? A locomoção das pessoas que têm dificuldade, né, de se mobilizar. Então, como que a pessoa vai participar da sociedade? Como que eu vou falar de inclusão no trabalho, de inclusão na escola, se eu não tenho transporte? Né? Se eu não tenho um transporte adaptado que garanta para essa pessoa, né, sair de casa. Eu também falo das barreiras quando a gente está falando na comunicação e na informação. Por quê? Porque essa barreira significa que eu tenho que dar oportunidade para as pessoas com deficiência se comunicarem, exprimirem sua vontade, né? Seja por um intérprete de Libras, seja por uma linguagem, pelo braille, né? Eu estou dando uma oportunidade para
receberem informações e falarem, exprimirem sua vontade, né? Hoje na APAI a gente tem lá os autodefensores, que são o quê? As pessoas que falam por elas mesmas. Está no Estatuto da Pessoa com Deficiência que nós precisamos dar voz às pessoas com deficiência, mas para isso elas precisam receber informação, né? Para isso eu preciso incluir, seja na educação, seja no ambiente do trabalho, a oportunidade para que essas pessoas se comuniquem. Nós temos também as barreiras atitudinais. Essa barreira talvez seja a barreira mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, quando a gente fala de barreira atitudinal. Por quê? Por que ela é mais fácil? Porque ela depende de menos investimento, menos orçamento, menos financiamento. Porque a gente está falando de preconceitos, a gente está falando de atitudes. Então eu não estou falando de você ter que modificar um prédio, adaptar um prédio, mas eu estou falando de atitudes. E talvez por isso que seja a barreira mais difícil de ser ultrapassada. Porque quando a gente fala de espaço físico, né, nós lutamos, requeremos, adaptamos o ambiente. Mas quando a gente fala de preconceito, a gente está falando da concepção de cada um. O que cada um pensa, né, sobre a pessoa com deficiência. E aí, a gente tem que trabalhar a sociedade. Esse simpósio é importante por conta disso. Porque falar sobre acessibilidade não é tão importante quanto requerer, né, um espaço físico adequado. Quando a gente requerer inclusão na escola, é falar sobre preconceitos, é falar que a gente vai incluir uma criança na escola, mas a gente precisa trabalhar o conceito que as demais crianças têm, sobre por que aquela criança precisa de uma rampa, por que aquela criança precisa de uma cadeira de roda, né? Porque ela é diferente, mas ela é igual. Então talvez essa seja a barreira mais difícil da gente ultrapassar. E por último a gente tem as barreiras tecnológicas, que o legislador pensou, vou colocar a tecnologia, já que hoje estamos no mundo moderno. Nós temos computadores, celulares, e eles foram criados no início, né, para pessoas sem nenhuma condição, nenhum obstáculo. Aí nós percebemos que isso era uma barreira, porque é uma barreira para a pessoa deficiente visual, que ela estava sendo privada das tecnologias. E aí nós hoje trabalhamos as tecnologias a favor de ultrapassar barreiras, né? Eu assisti um programa recentemente que falava sobre a Alexa. Acho que quase todo mundo conhece a Alexa, né? Aquela caixinha de som. É um programa que você conversa com ela. E o programa era sobre uma pessoa com deficiência visual e uma senhora que perdeu a visão já, senhora, né? Eu acho que aí existe uma dificuldade, porque a pessoa que sempre foi visual passa a ser não visual. E aí o programa colocou um tablet na cozinha porque ela gostava muito de cozinhar. E aí ela falava com a Alexa, Alexa, o que eu estou segurando? E a Alexa respondia, você está segurando um pote de sal da marca tal. E ela pode continuar a cozinhar mesmo sendo deficiente visual hoje, né? Então nós temos as barreiras e a tecnologia aí para auxiliar, né? Para a gente ultrapassar essas barreiras. Pode passar, por favor. Bom, aí já, né, não vou me estender muito, eu depois, se alguém quiser, eu disponibilizo esse rol de legislação, esses artigos principais, né? Então a gente trabalha muito mais aprofundado a questão da acessibilidade, mas a gente parte daqui, a gente parte, né, da lei brasileira de inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E olha que bonito, particularmente eu acho o artigo 53 o mais bonito que a gente tem sobre acessibilidade. Então lá na Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 53 fala assim, ó, a acessibilidade é direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
direitos de cidadania e participação social. Então, este artigo, eu acho, Valtinho, que é a essência do simpósio. É falar sobre acessibilidade, é você garantir a dignidade de participação das pessoas na sociedade e garantir que elas exerçam a cidadania. Sem dúvidas, né, esse artigo 53, ele tem que ser olhado por nós como um princípio que a gente deve seguir. Tá? E só para complementar, né, a minha fala, para eu não me estender tanto, eu trouxe também 2 artigos que falam sobre a questão dos prédios, das edificações, né? E um outro artigo, pode passar, que fala sobre o INSS. Porque a gente está aqui falando sobre como evoluímos, como temos legislações importantes, né? Mas a gente tem que falar também da prática, da política pública. Um dos artigos fala sobre acessibilidade em prédios públicos. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Como OAB, como representante dos direitos humanos da OAB, já faz uns 10 anos mais ou menos, nós oficiamos 2 vezes o Tribunal de Justiça, porque quem vai ao Fórum de Ipiranga não tem acessibilidade. Nós oficiamos 2 vezes o Tribunal de Justiça. E nós tivemos, na primeira vez não tivemos nem resposta. Na segunda vez nós tivemos resposta que depende de orçamento. Então, se você, de repente, vai até um banco, até um teatro, e você resolve ajuizar uma ação porque você não se sentiu incluído, você não teve acessibilidade garantida aqui em Cajati ou em Japipiranga, você ajuiza uma ação. E quando você for fazer essa audiência, você não tem acessibilidade no fórum, porque nós não temos rampas e nós não temos elevador no fórum de Japipiranga. Há 10 anos a gente luta para fazer, para o tribunal liberar uma reforma que é colocar um elevador. Nós tivemos recentemente uma reforma que foi colocar ar-condicionado em todas as salas. Tudo bem, ar-condicionado aqui no Vale do Ribeira é importante, né? Mas eu acho que mais importante, antes disso, é o acesso. É o acesso. Para vocês terem ideia, a gente tem uma história, uma lenda, né, que virou uma lenda, é que uma pessoa que era cadeirante foi ao Fórum de Ipiranga e aí o juiz se negou a descer para fazer audiência, porque a audiência é feita numa salinha no fórum, porque a audiência é no andar de cima. Quando tem uma pessoa com mobilidade reduzida, é feito numa salinha lá embaixo. Já começa a falta de dignidade ali. Aí o juiz ainda se recusou a descer. Qual foi o resultado? Pegaram a pessoa no colo, seguranças, e levaram a escada acima. Eu ainda não era nem formada na época, mas eu falei, se fosse meu cliente, eu não deixava. Primeiro, por falta de dignidade. E segundo, porque se derruba, né? Se cai, porque não tem segurança nenhuma. Pegar a pessoa e carregar, porque o juiz se negou a sair da sua sala. Então a gente tem que lidar com essas situações do dia a dia. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho da questão do INSS. Por quê? Porque é uma prática, né, que a gente vive aí no dia a dia. Aqui na própria lei brasileira de inclusão, está escrito ali, ó. É assegurado à pessoa com deficiência o atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS, e pelas atividades de rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando seu deslocamento em razão da sua limitação funcional e de condições de acessibilidade impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. O que esse parágrafo desse artigo 95 quer dizer? Que quando a pessoa tem uma dificuldade de ir até o INSS tem que ir até ela. Vocês sabem quantas vezes eu vi isso acontecer? Uma única vez. Eu particularmente já tive pedido
de uma pessoa entubada no hospital, que o médico falou, não, eu não preciso ir até lá, eu vou fazer a perícia documentalmente, porque a pessoa estava no hospital de Pariquera, entubada, então obviamente ela não poderia ir até o INSS, e o médico não foi até ela e indeferiu o pedido dela, dizendo que não constatou a incapacidade dessa pessoa. Então a gente lida com essas situações que são chocantes. Semana passada eu fui ao INSS e tinha uma pessoa na maca dentro do INSS. Um senhor carregando a sua esposa senhora numa maca. Então a gente vê que esse artigo 95 não está sendo cumprido. Então falar sobre acessibilidade hoje é falar que a gente tem legislação, a gente ainda precisa melhorar, mas temos legislação, mas é principalmente fazer valer essa legislação, porque a gente vai fazer o quê? Vai reclamar com o Tribunal de Justiça, a gente vai reclamar com o INSS, vai fazer reclamação com o INSS, porque não ir até o hospital causou um grave prejuízo para a pessoa que está entubada lá e não pode sair do hospital para ir até a perícia do INSS. Então, novamente, eu queria parabenizar todos que estão aqui, porque eu conheço todos, sei que todos aqui, né, têm uma luta com a questão da pessoa com deficiência, da acessibilidade, mas deixar minha mensagem hoje que é, vamos continuar lutando, porque ainda tem muito a se fazer. Muito obrigada, pode passar? Muito obrigada. Mostrando aqui um pouco do Departamento de Educação. Olha que chique. Legal, ó. Tudo moderno. Cheio de carro para cursos, treinamentos, estacionamento, tudo de primeira aqui, ó. E aqui acessibilidade.